O atraso de pagamento dos salários da função pública cria outro mal, cria ansiedade, cria pobreza, cria mais pobreza, porque os funcionários da função pública são pobres. São pobres porque o Estado paga mal, paga pouco, e o próprio Estado não consegue criar mais riqueza, não consegue pagar bem, pagar mais, porque tem um excesso de pessoal. Se pagar mais, o próprio Estado pode entrar em default. Portanto, mantém salários mínimos, salários baratos e salários pobres. Portanto, Estado nenhum consegue criar riqueza. Por isso é que os países desenvolvidos têm a maior parte da força de trabalho a funcionar nas empresas privadas. E os países pobres, comunistas fingidos, têm grande parte da força de trabalho a trabalhar no Estado. Aumentar o salário mínimo nacional progressivamente, ou seja, todos os anos, e pagar o salário da função pública em dias fixos é obrigação do Estado. Porque quando as pessoas recebem salários em dias fixos, têm a capacidade e a possibilidade de planejar o seu rendimento. É quase que impossível fazer poupança quando você não recebe os seus salários em dias fixos. Porque a poupança deve ser precedida por um planejamento, por um programa. Eu ganho 10, vou gastar 1 por dia e em 10 dias eu tenho outro 10. Portanto, estamos conversados. Por que o salário da função pública não aumenta todos os anos? Por que não há progressão de carreiras na função pública anualmente ou de forma progressiva? Por que não há dias fixos para o pagamento de salários? Por que há em muitos casos perseguição dos funcionários da função pública em departamentos, em ministérios? Muitas pessoas não são felizes nos seus trabalhos porque o chefe não para de os perseguir. E por que não se cria uma lei, como disse meu amigo Jacinto, para que os salários da função pública sejam pagos em dias fixos, exatos, concretos? Por que não? Vou responder estas perguntas com base à economia de Angola. Antes, porém, aproveita já se inscrever no canal, fazer um like nesse vídeo, ativar as notificações para que não possas perder os próximos vídeos, porque eu estou cá 3 vezes por semana para falar de economia, de desenvolvimento pessoal e às vezes de curiosidade. Portanto, este é um canal que foi criado para pessoas de mente aberta, intelectuais. Você está aqui a assistir esse vídeo porque você é intelectual, porque você é uma pessoa qualificada. Portanto, aproveita já agora, fazer um like no vídeo, ativar as notificações, depois no final do vídeo, claramente, deixar aqui o seu comentário para que o YouTube possa entregar esse vídeo a mais pessoas e assim o canal ser recomendado para mais pessoas e claramente assim ajuda o canal a crescer. Mas sem mais voltas, vou logo diretamente ao assunto. Os governos são deficitários. Ou seja, os governos não têm tanto dinheiro como têm as empresas privadas, algumas empresas privadas. Portanto, há alguns governos, como Angola em particular, que dependem de uma fonte de receita e de outras fontes deficitárias, como impostos e não só. Vejamos, o Estado angolano é obeso, é pesado, tem uma força de trabalho muito extensa. Polícia, o exército, professores, médicos, ministérios, administrações, direções provinciais, municipais. O governo angolano é dos mais obesos que existe na África subsaariana. Quando o governo é obeso, nós sabemos que grande parte do bolo que o governo arrecada vai para o pagamento de salários. E quando estamos em presença de um governo que não é religioso, que não é católico, que não é fiel para com os seus programas sociais, claramente, grande parte do bolo paga salários da função pública e outra parte do bolo claramente evapora. Nós não sabemos onde vai parar. Portanto, o nosso governo tem esse problema de déficit. Okay? Por isso é que vai sempre faltar dinheiro para pagar os funcionários da função pública. O nosso governo é obeso por causa dos fatores históricos, né? Nós fomos como uma economia comunista, né? Se olharmos a nossa relação com a Cuba, com a Rússia, portanto, o governo angolano está agora a caminhar para o capitalismo explícito. Portanto, governos obesos têm esse problema. E agora, pensar em reduzir o quadro pessoal, agora não é o momento, porque nós estamos em uma economia de déficit, não há trabalho, há desemprego, portanto, não é o momento exato, portanto, diminui-se, privatiza-se o Estado, algumas instituições do Estado, quando a economia começa por si própria, por meio da mão invisível, a robustecer-se. Não é o caso de Angola, portanto, infelizmente, o Estado angolano vai ser cada vez mais punido pelo povo, de forma a ser obrigado a dar trabalho nas pessoas e assim aumentar a força de trabalho, e assim aumentar os seus custos e cada vez mais engordar, se essa aqui é a expressão que me permite utilizar. A questão que leva ao atraso do salário da função pública é o excesso de burocracia. Nós ainda estamos em presença de um país em que a folha de pagamentos, para ser liberada, passa por mais de 5 mãos. Assina o delegado X, o delegado X, o delegado X, o diretor X, o ministro, o presidente da República. A folha de salário passa por mais de 50 pessoas até ser assinada. Portanto,
O excesso de burocracia leva também com que haja atrasos no pagamento da função pública. Às vezes o Estado tem dinheiro para pagar naquela altura, mas porque alguns senhores têm de pagar, têm de assinar a folha, revisar a folha, tanta burocracia que a folha de salário só é autorizada no dia 20. Daí alguém já morreu de fome, porque nós decidimos colocar muitos camaradas, às vezes inúteis, em um ministério. Portanto, temos muitos camaradas engravatados que deviam estar no terreno, e temos muitos gajos no terreno que deviam estar nos gabinetes. Portanto, excesso de burocracia é outro grande problema. E há outro problema grave que tem a ver com o decisor principal. Há ainda ministérios em que, se alguém estiver de férias, aquele senhor que assina o documento, a folha de salário, não há pagamento de salário. Portanto, centralização do poder. Há ainda no nosso país, nas províncias, nos municípios, no país como um todo, pessoas que tem de ser somente aquela pessoa a assinar o documento. Se ela não estiver, se ela estiver doente, se estiver de férias, estiver cansada, se ela não assinar, a coisa não anda. Ou seja, a centralização demasiada de funções, que também está ligada à burocracia, que também está ligada ao número elevado de funcionários na função pública também. Portanto, são problemas que cruzam, estão interligados, que levam ao atraso do salário da função pública. Era importante pensarmos a longo prazo em reduzir a força de trabalho, mas essas pessoas são reduzidas, são enxugadas do Estado. Tem de estar a produzir riqueza em outros sítios. Estado algum, governo algum, cria riqueza por meio do pagamento de salários. Claro, há alguns casos, alguns ministérios pagam salários altos. Há alguns camaradas que trabalham na função pública que, por causa de roubo A ou de roubo B, para ser mais claro, conseguem enriquecer. Mas, do ponto de vista religioso, rigoroso, Estado algum, governo algum consegue criar riqueza por via de pagamento de salário da função pública. Por isso as pessoas ganham pouco e quando o salário atrasa, cria ansiedade, cria mais pobreza e as pessoas não conseguem poupar por duas razões. Porque o salário é pouco e porque o salário atrasa. Só poupa, só faz poupança quem sabe quando é que vai receber o próximo salário. Se eu não sei quando é que quando eu vou receber o meu próximo salário, como é que eu vou fazer poupança? Porque a poupança vem antecedida de um programa estratégico, de uma planificação. Se eu faço planificação, quem sabe que no dia 20 vou receber o próximo salário. Se eu não sei disso, não tenho como poupar, não tenho como projetar. Portanto, vou viver numa ansiedade de receber o próximo salário e vou viver sempre em dias de pobreza em todos os meses. Portanto, todos os meses vemos 15 dias as pessoas estão a rir e outros 15 dias as pessoas estão tristes, porque o salário acabou e o salário nunca mais vem e ninguém sabe quando é que vem. Joaquim, é possível criar uma lei ou uma norma para a fixação do salário da função pública? Sim, sim. É possível se o governo fazer as 3 coisas que eu vou dizer. Se calhar 2. Primeiro, planificação de pagamento de salários da função pública com 6 meses de antecedência. Ou seja, o Estado tem que ter dinheiro em reserva, equivalente a 6 meses de pagamento de salário da função pública. Governos inteligentes planejam para que durante os próximos 6 meses os salários possam ser pagos no mesmo dia, porque o dinheiro já existe. Ok? E as folhas de pagamento são atualizadas em dias fixos. E é da responsabilidade dos diretores provinciais, municipais, comunais e gerais de no dia X entregarem a folha de salários para que no dia X exatamente o salário seja pago. Portanto, é planificação. O Estado não pode ver em escassez, ou seja, estamos num mês em que não temos ainda dinheiro para poder pagar a função pública. Só depois de recolhermos o dinheiro do petróleo, dos impostos, conseguimos dinheiro para poder pagar. Não. 6 meses para pagamento de salários, o dinheiro já existe. Tirar e pagar dias fixos. E assim promovemos o consumo das famílias, promovemos a poupança e assim promovemos a educação financeira nas famílias. Outros governos mais inteligentes, em cada 6 meses, têm programa de atualização do salário mínimo da função pública em função da taxa de inflação. Todos os dias, todos os anos, todos os meses, o nosso dinheiro perde valor. Logo, o Estado, semestralmente, tem a obrigação de atualizar o salário da função pública em função da inflação. Portanto, temos 6 meses de dinheiro existente para pagar o salário da função pública. Fim dos 6 meses, os próximos 6 meses, o salário pode sim atrasar alguns dias em função da própria planificação. Pode atrasar no máximo 2 dias em função da planificação. E no mês a seguir podemos sim acrescentar alguma porcentagem para cobrir a inflação natural da economia.
Os salários da função pública em Angola atrasam porque se calhar os cotas ainda não discutiram este assunto. Não discutiram ainda a possibilidade de se colocar, se fixar salários, pagamento de salários no dias fixos, porque é possível, por meio da planificação, é possível se discutirmos essa questão em cenários multissetoriais, e esta é uma questão que, por causa de Angola, não devia ser o problema, porque Angola é nação há 40 e tal anos, e esse problema é recorrente, e nós sabemos muito bem que ninguém consegue planejar-se, ninguém consegue poupar, ninguém consegue organizar-se do ponto de vista econômico quando tem salários de forma desorganizada. Esse assunto é muito sério, deve ser discutido, e tem-se solução se um dia os cotas sentarem e decidirem que no dia X deve ser pago. Nós sabemos que o Estado e o Governo são sim deficitários, mas governos inteligentes que planejam, que conversam, que debatem, que descobrem esses assuntos podem sim resolver esse problema. Estamos juntos? Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações, quero contar contigo no próximo vídeo. E se tens uma opinião de como esse problema pode ser corrigido, deixa aqui em comentários que eu quero também aprender contigo.